Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aí caminhando para o final do trimestre. Vamos estudar hoje a 11ª lição, que tem como tema Deuteronômio em escritos posteriores. Bom pessoal, hoje o vídeo vai estar com o grupo completo. Teremos aqui a participação do Marcos André, do Ricardo na ponta da linha, nas entrelinhas, e também do Alexandre na ponta da linha. No livro que nós vamos estudar hoje, é um livro de um autor que nós já estudamos 2 livros aqui, é o Yuval Noah Harari, e nós vamos estudar a obra de 21 lições para o século 21. Um livro recentemente lançado, em 2018, e novamente vamos construir a ponte aqui literária com o tema dessa lição. Espero que vocês continuem curtindo, continuem se inscrevendo no canal, é muito importante. Acione o sininho, pessoal, para que você receba a notificação quando o novo vídeo é lançado. E, claro, compartilhe com seus amigos e comente, porque daqui a pouco nós teremos aqui os comentários. Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, aqui nós temos então o quadro Nos Comentários das Entrelinhas. Nós temos aqui o comentário da Edilza Nascimento, minha irmã querida, que sempre comenta conosco, sempre deixa a marquinha missionária dela. Bem-vindo de volta, Alexandre, bom sábado, meninos, e boa semana a todos, Deus abençoe vocês. E o Alexandre já agradece, obrigado, Edilza, aí pelo carinho que você sempre tem para com o canal. O nosso amigo João Cavaco aqui nos comentários das entrelinhas, louvado Deus triuno pelo testemunho exposto, ainda complemento com algumas sessões, ele coloca aqui. A primeira sessão ele intitula como o plano eterno de Deus para o ser humano, que essa exposição se baseia lá em Gênesis 1 a 3, 9, Deuteronômio 4, 8, 24, São João, Efésios, 1 Coríntios, Daniel e Apocalipse. Ele fala assim: será o cristianismo um repositório de histórias em que se interpreta a bel prazer o que aconteceu no passado? Ele faz uma pergunta. Ser cristão só se baseia em relacionar-se pela história com Deus? E aí ele tenta responder as perguntas que ele coloca. Você é convidado a fazer parte lá, conferir os comentários que ele coloca. Ele conclui aqui os atos de Deus em Cristo no Espírito Santo. Ele conclui aqui: Deus nos abençoe. João Cavaco, peregrino da IASD em Lisboa, lá na União Europeia, em Portugal. Seguindo aqui, lições fortes da Bíblia. Olá, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. A minha sogra Esmeralda Viana: oi meninos, hoje estou adiantada, já estou assistindo, é isso aí, sogrinha. O G Vitorino: boa tarde, feliz sábado a todos. O título da lição me fez lembrar de comentar: estamos juntos, até a volta de Jesus. É isso aí, lembrem-se e não se esqueçam, Era o título da lição. Lierson dos Santos Carneiro: feliz sábado e feliz semana com Deus. Grato a Deus pelo retorno do irmão Alexandre, nós também estamos felizes pela restauração da saúde dele, da família, esposa Tati. Lierson e Lígia de Parnamirim, Rio Grande do Norte, sempre mandando aqui, o Alexandre deixando aí um agradecimento. Joivaldo Santos: parabéns pelos comentários esclarecedores sobre a importância de beber no original hebraico. Traduções atenderam a interessados. Eu sou testemunha de como a explicação da palavra e seu significado no hebraico me ajudou no conhecimento de Deus e no abandono do pecado. Os líderes devem apoiar essas iniciativas assim. Obrigado, Joivaldo, pelo apoio. É o que o Entre Linhas tem sempre oferecido aqui para vocês, e é onde eu tenho aprendido bastante aqui também com o Ricardo. Ezio Antônio do Amorim: boa noite, de Amorim, Boa noite, chegando para acompanhar a lição, já deixaram um joinha. A Helena Saraiva também coloca aqui: Alexandre, que bom que você está bem. Amém, meninos? Feliz semana a todos. Fui até o 2º Marcos, o Alexandre já agradece. A Hilda Pinheiro: faz tempo que a gente não recebe um recadinho da Hilda, aqui está ela. Amamos a lição com esses meninos mega inteligentes nos assuntos inerentes que abordam os assuntos da mesma. Comentando de madrugada, tempo apertado ultimamente, poxa vida, Ama até os comentários, com certeza. Hilda Pinheiro e o seu querido filho, que é fã do canal aqui, o Ian. Muito obrigado, Hilda, mesmo de madrugada, achou um tempinho para comentar. Eu sei que é difícil, por isso que eu agradeço sempre os comentários. Wagner Veras: Deus abençoe a todos vocês, estou sempre com vocês, abraço. Muito obrigado, Wagner. Pati Santos: meninos, desculpa não comentar nas lições anteriores, mas estava aqui atenta a tudo, do início ao fim. Não faz mal, Pati, Você não comenta, a Hilda comenta, o outro vai comentando, sempre está achando um tempinho aí para comentar.
E é isso aí. Aí a Paty ainda coloca: feliz demais em ver o Alexandre bem e saber que a esposa também se recuperou. Orei por vocês. Né? E o Alexandre agradece as orações aqui da Paty. Ela ainda coloca: essa lição está cada vez melhor. Obrigada por me fazer lembrar e não esquecer das maravilhas que Deus operou em minha vida até aqui. Vou voltar à prática de contar os testemunhos que vivi e vivo no relacionamento com Cristo para os meus filhos. Exatamente, a forma de inculcar neles, né? Muito obrigado, Alexandre. E o Wilbert Gonzalez, ele já coloca aqui também, né? Alexandre, Deus abençoe, tenha cuidado para não esquecer. Tema, né? Cuidado para não esquecer tudo que Deus faz por nós, né? Muitas lições boas aprendidas hoje. Né? E ele coloca aqui mais comentários no comentário da Paty Santos. Deixa eu voltar aqui. A Paty ainda comenta: Ricardo, excelente entrelinha. Venho trazendo essa análise apontada por vocês aos meus alunos e filhos. Precisamos estar sempre atentos a tudo que acontece, pois de fato o tempo em que estamos é o fim do tempo do fim. Nossa busca constante deve ser para que estejamos firmes na rocha, para não vacilar, lembrar e não esquecer o que Cristo fez por nós. Maria Lúcia Fajoli Navarro: lastimo perder o quadro do Marcos André, super essencial, traz riquezas complementar para todo o conteúdo apresentado. Nós também concordamos. A única questão, Maria Lúcia, é que esse quadro não vai ser mais o Alinhando as Doutrinas, vai ser, né, tá se direcionando, atendendo aos pedidos, às reflexões e orações. Vai ser um quadro que vai tratar das perguntas de rodapé de cada dia. E com certeza vocês conhecem já o jeito do Marcos, vai trazer aqui com certeza aí os textos, as doutrinas bíblicas. Mas o quadro vai ser, né, não tem o nome ainda, né, mas tipo no rodapé das entrelinhas, alguma coisa assim. Sandra Bittar: olá meninos, que bom Alexandre de volta, o Senhor seja louvado com sua pronta recuperação e a da sua esposa, amém. Como sempre, muito aprendizado, principalmente espiritual, tão necessário para o nosso fortalecimento e aproximação com o Altíssimo. O conteúdo trabalhado essa semana por vocês me remeteu a alguns aspectos do livro Sócrates e Jesus, o debate. O autor é Peter Kraft. Apesar de todo o avanço que a humanidade alcançou e desenvolveu, nós não avançamos e às vezes até regredimos em aspectos essenciais para nos denominarmos humanos. É isso mesmo, Sandra, eu também concordo, né? A gente regride muitas vezes. Hashtag fui até o segundo Marcos, muito agradecida, Deus abençoe você, todas e todos da família Entre Linhas. Tânia BR, só passar para dar um oi. Obrigado, Tânia, pelo seu oi recebido, oi lido aqui. Luciana Barros Santos Mota: já estou com saudades dessa lição. Quanto conhecimento adquirido, louvado seja Deus. Obrigado, Luciana. A Sheilan Bueno: Shabbat Shalom, lição abençoada, Deus abençoe sempre vocês e nós que somos abençoados em receber o aprendizado. E o último comentário que nós temos registrado, se eu não li seu comentário, é que ele ainda não chegou aqui, a gente grava durante a semana, né? A gente lê só depois lá offline. Ele diz assim: Cleolírios Pereira, prezados irmãos, talvez é Cleo, né? Desculpa, Cleo Lírios Pereira. Prezados irmãos, quando forem explicar termos no hebraico, por favor, destaquem escrevendo as palavras para que possamos visualizar. Fica melhor para a compreensão. Gosto muito de estudar a lição com vocês. Que o Senhor, nosso Deus, os abençoe sempre. Cleo, realmente, né, a gente tinha até nas séries anteriores, em 2019, 2018, nós tínhamos slide com os pictogramas em hebraico para memorizar. Né? Ultimamente a gente tem usado esses recursos mais rápidos de produção, né, por causa do tempo, por causa da correria aqui, mas na medida do possível, sim, né, estaremos aí destacando graficamente. Vamos ver se no futuro a gente consegue. Bom, pessoal, muito obrigado aqui pelos comentários. Lembrando que você pode pular essa sessão aqui embaixo, tem um lugarzinho para você pular. E agora nós seguimos então a nossa doxologia, onde chamamos então o nosso amigo aqui, o Marcos André, que ainda, nessa 11ª lição, ainda apresenta o quadro Alinhando as Doutrinas. Então, Marcos André, mais uma vez, parceirão, é com você. Olá amigos do canal Entre Linhas, eu sou o Marcos André e mais uma vez é uma satisfação estudar a Bíblia junto com você. Mais uma vez vamos orar ao Senhor pedindo a orientação do nosso Pai para o estudo que nós vamos fazer hoje. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos mais uma vez de estarmos aqui reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Mais uma vez eu quero te pedir a Tua orientação,
que o Teu Santo Espírito esteja nos guiando em tudo que dissermos aqui, que o Teu Santo Espírito esteja presente também com cada pessoa que recebe essa mensagem, para que assim, Senhor, possamos no mesmo Espírito estudar e compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós te pedimos também perdão pelas nossas falhas e os nossos pecados e te pedimos a Tua presença no nosso lar, na nossa família e onde quer que estejamos, para que assim possamos te representar de maneira que o Senhor possa se fazer presente na vida daqueles que têm contato conosco todos os dias. Te pedimos isso por Jesus. Amém. Esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro onde nós destacamos algumas das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana tem como título Deuteronômio em escritos posteriores. Então, o livro de Deuteronômio é citado em muitos outros livros da Bíblia, inclusive citado pelo próprio Jesus. No deserto da tentação, por exemplo, Jesus Cristo citou o livro de Deuteronômio. E esse é um dos grandes segredos da Bíblia, né? Que os escritos de Moisés, o livro de Deuteronômio, ele tem relevância para todos os outros escritores. Isso mantém a Bíblia com uma certa unidade, além do Espírito Santo, né? Da providência de Deus, que também faz com que todos os outros escritores posteriores eles estejam alinhados com aquilo que foi revelado anteriormente. É sobre isso que nós vamos falar durante essa semana. Na parte de domingo nós temos como título o livro da lei. Eu quero destacar a doutrina da igreja, especialmente a nossa crença número 18, que fala do dom da profecia. Né? O que aconteceu lá? O que o autor cita aqui? O autor cita o fato de que em um determinado momento da história, Josias precisou fazer uma grande reforma em Jerusalém, né? E eles encontraram o livro da lei, ou seja, o livro da lei que deveria os guiar no templo e em todas as suas ações, né, estava perdido. E eles então não se interessavam por aquilo. Assim como acontece conosco hoje também, né? Nós temos aí 100 mil páginas escritas do Espírito de Profecia, 100 mil páginas escritas para nos orientar para o nosso tempo, né? E nós muitas vezes não nos interessamos muito por filosofia. Tem gente que fica interessado em ler Talmud dos judeus e acaba não se interessando pela nossa própria Talmud, né? Pela nossa própria história, pela nossa própria referência. O livro de Deuteronômio, né? Nós estamos extraindo do livro de Deuteronômio ensinos que sejam relevantes para o nosso dia, verdade presente no nosso dia. Né? E não existe verdade mais presente do que a mensagem que foi revelada para os nossos dias. Então, o Espírito de Profecia ele pode também estar se perdendo na vida de cada um particularmente, né? E até mesmo nas pregações e nas exposições que nós vemos na igreja. Né? Na parte de segunda, nós temos o título O Céu dos Céus. E aqui eu gostaria de destacar a doutrina da vida cristã, especialmente sobre a lei de Deus, porque Deus ele se revela como o dono de todas as coisas, como o criador de todas as coisas, da terra, do céu e até mesmo do céu dos céus. E como criador, ele governa, ele é o governador de todo o universo, o rei supremo de todo o universo. E o rei, ele governa com leis. E essas leis, geralmente, elas refletem o caráter do legislador. Então, se nós temos um Deus bondoso, nós precisamos entender que a lei de Deus é a lei que vai nos conduzir para o bem, que vai nos levar para os caminhos do bem. Então isso deve estar sempre na nossa mente, né, que a lei de Deus ela é como se fosse placa de direção nos indicando o caminho do bem. Né? Na parte de terça-feira nós temos como título Deuteronômio em Jeremias. Eu quero falar sobre a doutrina da salvação, especialmente na nossa crença número 11, que trata da experiência da salvação. Interessante como Jeremias, no texto que é citado ali na parte de terça-feira, ele fala que muitas pessoas eles tinham uma paixão muito grande pelo templo, pela liturgia, por tudo que acontecia ali, mas não eram misericordiosos, ou seja, não tinham um coração transformado, não tinham um coração transformado e não tinha uma espiritualidade verdadeira, era apenas uma casca. Eles diziam, né, templo do Senhor, mas na verdade então eles não viviam verdadeiramente a transformação que precisa haver quando nós experimentamos a salvação em Cristo Jesus. Frequentar uma igreja, cumprir as regras, frequentar
todos os cultos, devolver o dízimo, isso não é religiosidade, isso são apenas frutos da nossa religiosidade, frutos que se manifestam e podem se manifestar também de maneira artificial. Então nós temos que tomar muito cuidado para não vivermos uma religiosidade como viveu lá e viver realmente a experiência da salvação todos os dias da nossa vida. Na parte de quarta-feira nós temos o que o Senhor pede. E aqui eu quero destacar a doutrina da vida cristã. A vida cristã, ela não é feita somente de ritos, como eu já falei, e sim de ações práticas, de atitudes práticas, de transformações que são transformações de dentro para fora. Então, por mais que nós tenhamos aquele hábito de ir à igreja, pedir perdão a Deus e tudo mais pelos nossos pecados, mas se isso não causa uma transformação interna, se nós não somos interiormente misericordiosos, nós somos apenas uma casca, e a casca ela não serve para Deus. Deus ele quer nos transformar de dentro para fora. E aí os textos que são citados aqui falam exatamente sobre isso, que Deus ele não quer sacrifício, ele não quer sacrifício de animais e nem mesmo sacrifícios próprios. O que ele quer é um coração misericordioso, quer que nos lembremos do pobre, que nos lembremos das pessoas necessitadas e que tenhamos misericórdia para com as pessoas que estão ao nosso redor. Então essa é a verdadeira religiosidade. Quando Deus nos transforma, nós passamos a agir como Jesus. Jesus era misericordioso com todos os que o procuravam. Jesus ele estava sempre disposto a atender aqueles que o buscavam de todo o coração, extraindo lá do livro de Deuteronômio. Quinta-feira, a oração de Daniel. Eu quero falar sobre a doutrina de Deus. Toda a oração de Daniel, eu recomendo que você leia ali no capítulo 9 do livro de Daniel, a oração. Toda a oração de Daniel, ela é pautada primeiro na promessa de Deus, naquilo que Deus disse que aconteceria, e depois, em seguida, é pautada também naquilo que Deus é. Ele dizia assim: não faço essa oração fiado nas nossas próprias forças ou fiado na nossa própria fidelidade, mas no Senhor, nas promessas do Senhor. Então, reconhecer quem Deus é, reconhecer a misericórdia de Deus, reconhecer o sacrifício que Jesus Cristo fez em nosso favor, reconhecer que o Espírito Santo ele tem operado em nós, é o que faz toda a diferença quando nos aproximamos de Deus e também quando nos aproximamos das outras pessoas. Do contrário, nossas obras são apenas obras exteriores, obras que exaltam o próprio eu, exaltam somente aquilo que nós estamos tendo, como cristãos, nós estamos tentando matar. Então que Deus nos abençoe, que possamos viver uma vida cristã interior, uma vida cristã que brote da verdadeira misericórdia, do verdadeiro exemplo de Cristo, que brote baseado no caráter de Jesus, no caráter que é o nosso exemplo, daquele que é o nosso exemplo. Eu termino aqui a minha participação, você vai agora para Campo Mourão com o Ricardo, com o Alexandre e com o Lúcio, e eu volto no final com as perguntas para discussão e também com a oração final. Um abraço e bom estudo a todos. Valeu, Marcos. Muito obrigado aí, parceiro. Finalizando aí as últimas lições com esse quadro, mais quadro novo chegando na próxima temporada, fiquem ligados. E agora então nós começamos aqui na ponta da linha de sábado, de domingo, segunda com o Ricardo, as entrelinhas, e aí na ponta da linha de terça, quarta e quinta com o Alexandre. Então, Ricardo, chega aí porque agora na ponta da linha de cada dia com você. Olá, pessoal. Lição número 11. Deuteronômio em escritos posteriores, ou as palavras da instrução em escritos posteriores. Lembrando que Deuteronômio em hebraico é Devarim, que significa as palavras. Neste dia da semana, no sábado, gente, o autor da lição, propriamente, ele vai discorrer sobre intertextualidade. Eu vou trazer alguns outros conceitos para vocês se acostumarem, que dizem respeito a esta intertextualidade nos textos
originais, nos textos em hebraico. Uma expressão é parashá. Parashá singular, parashot plural, ou seja, porção. O estudo da Torá, da instrução, ela pode ser feita, pode ser feito em porções. Como assim porções? Pegamos o livro de Bereshit, Sefer Bereshit, e pegamos a porção Parashat Bereshit. Essa porção, ela equivale a boa parte ali do primeiro capítulo do livro de Gênesis, mais um tantinho, mais um pedaço, e também há outros textos que não estão na Torá. Podemos fazer um link com textos que estão ali na Torá, com textos que estão nos Salmos, com textos que estão no livro de Reis, Juízes, nos Provérbios e qualquer outro livro da Taná, do Antigo Testamento em hebraico. Para os cristãos, nós podemos também construir porções se utilizando de intertextualidade com os evangelhos, com Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque Yeshua, porque Jesus, o Cristo, o Mashiach, ele cita em várias oportunidades textos da Torá. Então nós encontramos no Evangelho intertextualidade. Podemos então incluir a uma porção do estudo textos dos Evangelhos. Podemos incluir também nesta porção textos das cartas. Paulo, Pedro. Podemos incluir o livro do Apocalipse nesta porção de estudo. Então, as palavras em escritos posteriores. Vamos entender um pouco, gente, como funciona a Torá. E o nome no original nos dá a luz para nós entendermos essa construção. Bereshit, Gênesis. Então nós temos ali uma história do princípio, o princípio do mundo. Vemos ali o Criador e a criatura, vemos o planeta Terra sendo criado, vemos o pecado, como o pecado entrou no mundo. Isso no princípio, Bereshit. Depois nós temos Shemot, temos os nomes. Primeiro, então, na Torá, uma instrução de como foi o princípio. Depois, os nomes. Nos nomes, nós encontramos o nome do Eterno, Yahweh. Erie, Esher, Erie. Eu serei o que eu serei. Então, o nome do Eterno tem um significado. Eu serei o que eu serei. Farei de tudo, serei o que eu serei. Farei de tudo para resgatá-los, para o retorno, para techuvá, para o arrependimento. Os nomes, mas não tem só o nome do Eterno. Tem o nome das tribos, o nome dos filhos de Jacó, e tem outros nomes. O nome dos patriarcas. E cada um desses nomes tem um significado relacionado ao plano de salvação. Então nós temos os nomes no Shemot. No princípio, os nomes, daí depois do Shemot nós temos o Vaikra, que significa o chamado. Nós temos aí, se elencou os nomes, agora esses nomes são chamados. São chamados para uma emuná. Nós temos o Vaikra, um povo chamado para o deserto, chamado para o esvaziamento. E o que eles fazem no deserto?
É o Bamildebar, no ermo, no deserto. Esse é Vaikra, é Levíticos, Bamildebar, Números, no deserto. E depois Devarim, as palavras. Então veja bem, no princípio, os nomes são chamados para o deserto. E por que eles são chamados para o deserto? Para escutar as palavras. As palavras do Altíssimo, as palavras do Eterno. Então, as palavras, por que eu disse isso? Nós vemos o plano de salvação, gente, aí ó, o plano de salvação está aí, no nome dos 5 primeiros livros da Bíblia. Se nós analisarmos a vida lá nos evangelhos, a vida de Yeshua nos evangelhos, ele vai para onde, gente? Ele vai para o deserto. E ele é tentado escutando outras palavras, o inimigo tentando deturpar as palavras no deserto. Ele foi para o deserto justamente atendendo o chamado. Ele estava se preparando para a sua missão. Esses escritos posteriores, nós encontramos as palavras do Altíssimo nos escritos posteriores. E nós encontramos paráfrases específicas do livro que tem o foco de descrever essas palavras do Altíssimo. Nós vemos na Torá repetições, várias repetições de conteúdo. Nós vemos as bem-aventuranças que nós encontramos no Vaikra, nos Levíticos. Nós também encontramos essas bem-aventuranças no livro de Deuteronômio, no Devarim, nas palavras. No sábado, antes eu quero dar uma analisada aqui em Devarim, as palavras, Deuteronômio 10:15, o verso áureo, que tem um pequeno complicador aqui, que pode mudar um pouco o significado. Vamos ler na versão da lição. O Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles. Ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Esta é uma maneira de se ler. Só que, inclusive, não é a única. Nós temos, por exemplo, John Wesley, que trabalha com um outro tipo de tradução, onde ele se muda um pouquinho. Fala, ó, somente o Senhor teve prazer em seus pais, nos pais de vocês, para os amar. E a vocês, descendentes deles, escolheu do meio de todos os povos. Vocês percebem a diferença? Eu vou deixar um pouco mais claro. Somente eu, Ricardo, somente eu me afeiçoo a vocês. Isso significa que ninguém mais gosta, ninguém mais se afeiçoou a vocês. Agora eu digo, diferente. Eu me afeiçoei somente, eu, Ricardo, me afeiçoei somente a vocês. Então isso significa que eu não tenho mais afeição por ninguém além de vocês. Agora conseguiram perceber a diferença? Esta primeira tradução, o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e vocês, descendentes deles. Esta tradução, não que seja equivocada, mas dá aso a algumas interpretações. A interpretação de que Deus ama apenas aquele povo. Isso cairia por terra, entraria em contradição, esta interpretação, não este texto, mas esta interpretação, a partir desta possibilidade de tradução, o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós temos essas duas possibilidades de tradução. O problema é, a partir daquela primeira, se construir uma interpretação exclusivista. O meu povo é amado. O seu povo, bom, se somente o meu povo é amado, então significa que nenhum outro povo também é amado, porque ele não se afeiçoou com nenhum outro povo
para amar. Mas sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. Então vamos lá, vamos continuar. Uma outra questão com relação às palavras em outros escritos. Nós temos o método Pardês. O método Pardês, apesar do nome, gente, é um método de interpretação de texto que existe com outros jogos de linguagem em outras culturas. Vamos lá. Peshat é a interpretação literal do texto. Tem textos na Bíblia que eles devem ser lidos de maneira literal. Devem ser lidos. Agora, tem textos que eles não podem ser lidos de maneira literal. Aí nós temos a outra dimensão do Pardês, que é a dimensão Remez, que é a dimensão alegórica. Exemplo, quando fala aqui Cristo, o Mashiach, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, ele é o esposo. Ele é esposo de quem? Da igreja. Quem é a igreja? A comunidade que tem fé em Yeshua. Isto é uma alegoria. Quando fala que o Aseret Hadebrot, os 10 ditos eternos, os 10 mandamentos, que aquilo é uma ketubá, é um contrato de casamento, isso é uma alegoria. E nós vemos nas cartas de Paulo aos Romanos, por exemplo, eles se utilizando dessa alegoria para ensinar doutrina. Isso é remez, alegoria. Depois nós temos Drash. Drash propriamente já trabalha com intertextualidade. Não só interna dos textos bíblicos, mas, e às vezes aqui complica um pouco, eu pessoalmente em alguns casos complica porque muitas vezes se mistura com filosofia, com textos estranhos. Muitas vezes alguns fazem Drash com ciência. Quem está acostumado aqui com o canal já sabe que tenho várias ressalvas a misturar pensamento científico com pensamento religioso. Entendo que pensamento religioso é uma coisa, pensamento científico é outra. Pensamento científico trabalha com o método da constante dúvida. Hipóteses que ficam no ciclo eterno de teste, de revisão, até que elas caem, vêm outras, e assim a dúvida é o motor do pensamento do método científico. O pensamento religioso não funciona assim. Não podemos nos pautar numa verdade científica, porque a verdade científica de hoje ela não é a verdade científica de amanhã. Exemplo, existia um pensamento científico quando se falava que a Terra era plana. Então alguém buscou um texto onde se falava, onde se dava a impressão de que essa Terra é plana para fundamentar este pensamento científico. E por muito tempo era herege quem falava que a Terra era redonda, porque a Bíblia dizia que o Sol parou. E se agregou esses dois pensamentos, se trabalhou com intertextualidade, se buscou as palavras do texto bíblico na ciência. Isso é Drash também. Isso é errado? Acho totalmente errado. Assim como acho errado se dizer que a ciência hoje comprova que a Terra é redonda e a Bíblia fala sobre a redondeza da Terra. Vocês percebem, gente? Isso aqui é chato. Não dá para você girar sobre a redondeza da Terra, mesmo se fosse chato. Então, pensamento científico é uma coisa, pensamento religioso é outra. Um não exclui o outro e nós não precisamos de justificação científica. E o último é o Sod. Sod é o oculto, que eu também tenho algumas ressalvas quando se utiliza o Sod, por exemplo, para achar Adolf Hitler na Torá, para achar o Holocausto na Torá. Isso tem muitas ressalvas com isso, mas para mim o oculto, gente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, até Cristo vir, era o oculto. Aqueles cordeirinhos que eles sacrificavam, faziam corban.
Corbão lá, o holocausto, o sacrifício do cordeiro, aquele cordeirinho é um símbolo do Mashiach. É uma alegoria do Mashiach, Remez, mas também era porque o Mashiach estava oculto e ele aparece. Quando nós trabalhamos com o livro do Apocalipse, gente, livro do Apocalipse, nós trabalhamos com o oculto, trabalhamos com o alegórico, trabalhamos com o oculto, trabalhamos com o sod. Sábado, vamos lá. Algumas intertextualidades que o autor traz. Ele traz uma intertextualidade que ele fala o seguinte: Salmo 81 pode ser construir uma parashot com Devarim, com o Deuteronômio, e Salmo 81, que diz o seguinte: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que tirei da terra do Egito. Nós temos esta referência em vários pontos no Devarim, e notadamente antes do Aseret Hadebrot. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Os 10 ditos, os 10 mandamentos. Antes dos 10 mandamentos, inclusive na visão judaica, esse é o primeiro mandamento. Ou seja, porque não é o Aseret Hadebrot, é os 10 ditos. E o primeiro dito do Eterno seria esse: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Mas não tem problema, é só uma construção, é só um jogo de linguagem. Um jogo de linguagem do judaísmo. Vamos seguir. Aí outra intertextualidade, Jeremias 4:23, também com Gênesis, com Bereshit 1:1, que diz o seguinte: olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia, o torro vavorro, a terra informe. Nós vemos isso em Jeremias e vemos isso em Gênesis. Olhei para os céus e eles não tinham luz, uma referência ao Yehior, Vaihior, disse Deus haja luz, e houve luz. Então aqui se trabalha também com referência. Nesse segundo ponto é uma referência, no primeiro ponto é uma intertextualidade. Vamos lá, muitas vezes escritores posteriores do Antigo Testamento, como profetas, se referem ao livro de Deuteronômio, livro de Devarim, o qual desempenhou um papel central na vivência da aliança no começo da história de Israel. E nessa semana, o foco do estudo será a maneira pela qual o livro foi usado por escritores posteriores. E o primeiro escrito posterior nós vamos para 2 Reis e vamos trabalhar com intertextualidade, vamos construir essa parashá com a história do rei Josias. Nós temos algumas coordenadas de contexto histórico, aqui no primeiro parágrafo, que o Josias tinha 8 anos quando se tornou rei de Judá, reinou por 31, de 640 a 609 AC, dependendo do critério de datação, antes de morrer, campo de batalha. Mas no 18º mês do seu reinado aconteceu algo. E o texto dessa nossa parashá é 2 Reis, capítulo 22. E a primeira pergunta: que lições podemos aprender desse incidente? Nós temos lá no verso 1, trazendo aquelas coordenadas, aquelas orientações com quantos anos ele assumiu, com 8 anos, que ele ficou 30 anos reinando, justamente aquilo que estava no parágrafo acima, isso no versículo 1 do 2 Reis 22. Depois, no verso 2, vai dizer que ele era um rei reto, justo aos olhos de Deus, assim como Davi, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No versículo 3, começa a dizer com quantos anos aconteceu este fato histórico. E com 18 anos ele procura um escrivão, Safã, e ele fala o seguinte: vá até Ilquias, que é o sumo sacerdote, e pegue o dinheiro para direcionar para os trabalhadores que e deem a quem está fazendo a obra, que haviam fissuras que deveriam ser corrigidas, e ele ia direcionar o dinheiro. Então ele procurou um escrivão para ir para o sumo sacerdote.
Aí nós vemos lá no verso 5, dei a quem faz a obra. No verso 6, fala para quem iam receber esse dinheiro, são os carpinteiros, são aqueles da mão de obra, braçal mesmo. No verso 7, fala que eles não faziam conta, porque eles eram fiéis, esses trabalhadores criam na fidelidade. No verso 8, o sumo sacerdote encontra um livro. Se vasculhar nesse trabalho, acabou por acidente encontrando o livro da lei. E o título de domingo, gente, é O Livro da Lei. E aqui mais abaixo, o autor da lição vai falar que alguns estudiosos concluem que este livro da lei, narrado em Jeremias, no livro de 2 Reis 22:8, é o livro de Devarim, é o livro de Deuteronômio. Livro da lei, e daí no verso 8 é direcionado o dinheiro para aqueles que estavam fazendo as obras. No verso 10, o escrivão traz o livro para o rei e lê o livro para o rei, mas no exato momento ele rasga suas vestes e se humilha. Por quê? Porque ele percebe que o povo não estava de acordo com a lei. Então, muito provavelmente, se esta teoria desses estudiosos estiver correta, provavelmente no momento em que ele ouviu as bem-aventuranças de Devarim, que fala o seguinte, gente: se cumprir os meus mandamentos, meus mandamentos, mitzvah, estatutos, bênção, 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 bênção. Se não cumprir, maldição, maldição, maldição. Se não cumprir ainda 7 vezes mais, se não cumprir 7 vezes mais, se não cumprir 7 vezes mais, se não cumprir, dispersão, vocês serão dispersos pela terra. Mas se o seu coração circunciso se humilhar, me lembrarei da aliança que fiz com seus pais, Abraão, Isaac, Jacó. E aí, Techuvá, que foi o que nós estudamos nas semanas anteriores. E imediatamente o rei se humilha. Ele rasga suas vestes. E ele pede uma consulta. E eles vão procurar a profetisa Hulda. E ela vai falar que haverá um mal que irá se abater sobre o povo. E ela diz que, mas Deus diz, é o Vaiomer Elohim, e Deus diz que como Josias, ou seja, o coração de Josias se humilhou, Deus iria se lembrar, obviamente, do amor pelos patriarcas, pelos seus ancestrais, Abraão, Isaac e Jacó, e fala no verso final que os teus olhos não verão esta calamidade que se abaterá sobre o povo. Agora o autor da lição vai continuar trabalhando com intertextualidade, gente. Ele vai trazer agora Ellen White. Aqui na dimensão pardesa nós estaríamos trabalhando com Drash. Nós temos texto bíblico, e nós temos uma estudiosa, nós temos poderíamos dizer uma teóloga, uma filósofa cristã, Ellen White, escritora, e nós trazemos o texto dela para complementar o estudo, a porção do texto bíblico que nós tiramos. Então nós tiramos essa porção e agora vamos para o Drash e trazemos Ellen White. Josias ficou profundamente impressionado ao ouvir pela primeira vez a leitura das exortações e advertências registradas nesse antigo manuscrito, que provavelmente, de acordo com esses estudiosos, seria o livro de Deuteronômio. Nunca antes ele compreendera tão profundamente a clareza com que Deus havia posto perante os israelitas a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deuteronômio 30, 19. O livro era abundante em declarações assegurando a disposição de Deus em salvar completamente os que possuem nela sua inteira confiança. Assim como ele havia atuado para livrar do cativeiro egípcio, agiria poderosamente para estabelecê-los na terra da promessa e colocado como cabeça das nações da terra. Agora nós, no penúltimo parágrafo, novamente, trabalhamos com intertextualidade, uma parashot, o Drash. 2 Reis 23:3, Deuteronômio 4:29, 6:5, 10:12 e 11:13. Nós temos o seguinte: no capítulo seguinte de 2 Reis, podemos ver com que seriedade o rei Josias procurou guardar os mandamentos. Aqui
mitzvah. Lembrando que mitzvah é mandamento, significa mandamento e também significa boa ação. E os mandamentos e os testemunhos, edut, testemunhos, é lei aplicada a uma situação individual e a pessoa dá um testemunho particular. E depois, estatutos, huk, é a lei no sentido de fronteira, é a lei no sentido de muro de proteção, é a lei no sentido de porção do alimento, é a lei que determina limites. E o detalhe interessante, gente, que tudo isso, de acordo com o texto, de acordo com o Devarim, de acordo com o Deuteronômio, é para o teu bem. É isso que nós lemos no Devarim. Mitzvah é para o teu bem, porque as pessoas geralmente pensam no mandamento, o não matarás. Eu não posso matar. Gente, o mandamento também era para proteger que você não seja morto. Do outro lado, todos os mandamentos têm essas duas vias. Então vamos lá, prosseguindo. Depois, segundo Reis 23, 24. Todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquides havia achado. Ou seja, Josias fez uma reforma. Ele fez uma purificação, uma limpeza de todas as abominações que se viam na terra de Judá e Jerusalém. Segundo Reis 23, 24. Deuteronômio apresenta advertências contra as práticas das nações vizinhas. As ações de Josias incluíam a execução de sacerdotes idólatras. Segundo Reis 23, 20. Agora nós vamos para a lição de segunda-feira. O céu dos céus. Primeira coisa, gente, essa expressão ela está no texto de Deuteronômio 10. E ela está em 1 Reis 8, 27, em Neemias 9, 6, em Salmos 148, 4, essa expressão. Esta expressão, gente, é uma figura do discurso para dar ênfase. Não devemos construir ontologia especulativa em cima desta expressão. Buscar justificação científica, não, realmente, a ciência, a astrofísica, a NASA, sei lá, um ET me deu essa luz, ou seja lá o que for. É que os Nibiru é o terceiro céu, a Bíblia comprova, sei lá o que. Esse tipo de construção, de ligação entre os textos, ela é uma ligação imprópria. O autor do texto não previu, o autor do texto original Moshe, nenhum escritor do cânon. Se por um acaso alguém fizer esse tipo de ligação, gente, nós precisamos buscar a validação do profeta. Qual é a validação do profeta? Se por um acaso a pessoa diz algo, essa coisa tem que se passar pelo crivo do navio. O que é esse crivo? Tem que se cumprir. É muito fácil as pessoas falarem, o apóstolo, por exemplo, o apóstolo Paulo. É muito fácil as pessoas falarem, o apóstolo Paulo pregava horas e horas e horas, por que eu na igreja não posso pregar horas e horas e horas? Pois é, só que quando alguém caía da janela como se morto fosse, ele falava, levanta e anda, e a pessoa levantava. Se você conseguir ficar falando por 5, 6 horas um culto, sem fazer ninguém dormir e ninguém cair, você também tem que passar pelo crivo do profeta. Você tem que poder falar, levanta e anda, ele levantar e andar. E nós temos várias histórias de profetas que passaram por esse crivo e outros que não passaram. Então vamos lá, vamos continuar. Primeiro parágrafo. Vai dizer o seguinte, Devarim, Deuteronômio, deixa bem claro que a lei, a Torá, é lei enquanto instrução, são os 5 primeiros livros da Bíblia, é a lei dita enquanto narrativa histórica, Torá,
E a aliança, Berit. Berit é o pacto do Criador, o cabeça, Bet, com Resh, com a casa, Bet, com a criatura, com a terra, com o povo. E Tav, pacto. Eram centrais, não apenas para o relacionamento de Israel com Deus, mas também para o propósito da nação do povo escolhido. Devarim 7, 6, 14, 2, 19, 5. Vamos lá. É pedido para nós lermos Devarim 10, do versículo 12 ao 15. No 12, gente, vai falar o seguinte: onde se enfatiza a lei, a posição de Israel, e o que dizer sobre céus e céus. Nós já chegamos nesse ponto. Que conceito Moshe quis apresentar com essa expressão? Nós já demos uma introdução, né, quando nós falamos do título, nós vamos dar uma desenvolvida. Primeiramente, gente, no 12 é dito, falar de um Deus piedoso e que o povo devia iaré, temer, honrar, respeitar. Então essa expressão hebraica é de temer, não é só de ter medo, é no sentido de honrar, no sentido de respeitar. Ande nos seus caminhos, lehet. E lehet, gente, é interessante, que é uma expressão que significa andar, mas também significa marchar. Sabe onde vocês encontram uma paraxá interessante para eu colocar aqui, que não está na linha? No Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha, quando fala bem-aventurado, a raiz hebraica, mesmo que esteja escrito em grego no Velho Testamento, ele foi pensado, foi falado em hebraico e em aramaico, e foi pensado dentro de uma ótica hebraica. A expressão Macarius, ela também, marchar, vem dessa mesma raiz, Lehet. Então, o Sermão da Montanha é uma marcha. Onde que nós encontramos, então, um estudo sobre esse caminho que nós devemos andar no Novo Testamento? Sermão da Montanha. Depois nós vemos ame, nós devemos amar, ahavá, sirva, e a expressão é avod, que significa adorar, trabalhar, render culto, mas significa serviço, prática de trabalho. Então nós vemos lá na história, lá do domingo, gente, aquelas pessoas que estavam corrigindo a fissura, eles estavam avod, eles estavam adorando, servindo a Deus, aqueles trabalhadores braçais. Então vamos lá. E de todo o seu coração e de toda a sua alma. Aí nós temos lá no verso 3, para guardar os meus mandamentos, mitzvah, mandamento ou boa ação, os meus estatutos, hukim, é lei no sentido de muro protetor, limite, fronteira, limite temporal, espacial, limite de alimentação. E nós vemos aqui no verso 14, finalmente a expressão, o céu dos céus, Hashamayim, Ushemei, Hashamayim. E eu trouxe para vocês alguns comentários, 2 comentários. Eu trouxe um primeiro comentário de Thomas Coke, que ele fala o seguinte, que essa expressão é uma figura do discurso, obviamente, que se refere ao universo inteiro. Então está querendo dizer que o Senhor fez o universo inteiro. Mas ele daí trabalha com 2 conceitos que fala de primeiro céu, segundo céu. O Thomas Cole trabalha com um conceito, na verdade, que tenta buscar uma explicação ontológica. Dizendo, e esse primeiro conceito fala o seguinte, que o primeiro céu seria a atmosfera e o segundo céu seria o trono de Deus. E ele faz, obviamente, ele fala que o primeiro céu seria a atmosfera, o espaço, onde está o sol, a lua e as estrelas. E o segundo céu seria o trono de Deus. Mas ele dá a ênfase correta, perfeita, que diz o seguinte, que essa é uma expressão que significa que Deus criou, fez o universo inteiro. Adam Clarke, de certa forma, faz o mesmo. Ele fala o seguinte, ele fala que é pouco dar esse tipo de resposta ontológica. Ele fala que é muito pouco isso.
mas que essa é uma figura de linguagem que se refere a que Deus criou todo o universo. É só uma estrutura, um jogo de linguagem, uma estrutura de linguagem, uma escolha de conceitos para dizer que Deus é criador de tudo. Mas e daí ele trabalha com a outra visão, que fala que o primeiro céu é a atmosfera, que o segundo céu seria os sistemas planetários e que o terceiro céu seriam regiões abençoadas, onde o Altíssimo se esconde. Mas ele fala que isto é pouco, que na verdade essa expressão significa toda a integralidade da criação foi feita pelo Senhor. Aí eu encerro, gente. Neemias 9 apresenta Deus como Criador e o único que deve ser adorado. Ele fez tudo, e aí Neemias 9,6, ele fez os céus e todo o seu exército. Na pergunta 3, nós vemos essa intertextualidade em alguns livros. 1 Reis 8,27, que fala que terra e céus não podem conter. Aqui nós vemos, gente, Albert Barnes fala o seguinte, que Salomão está dizendo que Deus não é uma divindade local, uma divindade finita. O Joseph Benson fala aqui, 1 Reis 8,27, que Salomão está falando da onipresença divina. Aqui, o Joseph Benson, ele traz um conceito, ele faz um jogo de linguagem onipresença para explicar 1 Reis 8,27. Neemias 9,6 fala que Deus criou tudo, exércitos, céu, mar, deu a vida aos exércitos do céu. E aí Albert Barnes fala que esse exército dos céus seriam os anjos, os mensageiros. Salmo 148,4. Louvai céus e águas, louvai ao Senhor. Aqui, gente, nós temos um texto que deve ser interpretado de forma alegórica, remes. Isso significa o quê nessa interpretação remes alegórica? Que quando você contempla a natureza, que ao contemplar a natureza é como se o céu estivesse louvando a Deus. Esta é a maneira do gentio, antes de Cristo, que não tinha Torá escrita, introduzir a Torá da natureza em seu coração, que fala em Romanos 1. O apóstolo Paulo fala em sua carta aos Romanos, no capítulo 1, onde ele fala que o gentio ele é indesculpável porque ele tinha a Torá na natureza, mesmo que não tivesse a Torá escrita. O judeu é indesculpável porque, além da Torá na natureza, ele tinha a Torá escrita. Então, a lei é para que toda boca se cale e todos se enxerguem indesculpáveis perante Deus. Isso é o que fala em Romanos, o apóstolo Paulo fala em Romanos. A expressão aqui no Salmo 148,4, louvai-o, falando para o céu louvar, é Hillel, que significa louvar, elogiar, exaltar. Então eu olho, eu analiso a Torá da natureza, e a Torá da natureza é como se ela elogiasse, é como se ela exaltasse o Altíssimo. E encerro, nasce a lição da segunda-feira, agora vem a entrelinha e depois o Alexandre. Vamos lá, gente. A entrelinha de hoje, gente, nós vamos 21 lições para o século 21. Yuval Noah Harari, professor da Universidade de Israel. E nós já fizemos uma entrelinha aqui com 2 livros do Yuval Noah Harari. Sapiens, que é um livro onde ele faz uma análise do ontem, do passado, ele tem uma visão evolucionista. Eu já falei que eu tenho várias ressalvas com ele, não só pelo esse fato desta visão evolucionista dele, inclusive no outro livro, Homo Deus, também tem várias ressalvas. Homo Deus é uma análise, um prognóstico do amanhã. Então nós temos o Sapiens, onde ele fala como que essa espécie
humana dominou a Terra. Ele faz um apanhado histórico com base histórica e com base em teorias evolucionistas. E no Homo Deus, ele faz uma análise de aonde poderíamos chegar se as coisas não dessem muito certo, inclusive. Em 21 lições para o século XXI, é um livro para o hoje. Então nós temos Sapiens passado, segundo a visão de Yuval Noah Harari, 21 lições para o século XXI, o hoje, e Homo Deus, o amanhã. E qual é o objetivo dele, gente? O objetivo dele é o seguinte: como educar os nossos filhos para o futuro, através dessa análise que ele faz, uma análise do presente e da realidade presente. Qual é o link com a lição? Nós tivemos, na lição dessa semana, a história de Josias e um link com um outro livro que relatava uma história do passado, que é encontrada em Deuteronômio, e algo do passado que poderia se aplicar, que deveria se aplicar, as palavras, a lei, no presente, e não estava. E Josias fez uma reeducação, vamos utilizar reeducação aqui, né, para aproximar com a nossa entrelinha. Então nós temos neste livro, 21 lições para o século XXI, algumas coisas que nós podemos utilizar para nos preparar para essas coisas que estão acontecendo e coisas que podem vir a acontecer. E outras coisas que, enquanto cristãos, sabemos que irão acontecer. Não sabemos peculiaridades de como elas vão acontecer, mas podemos ludicamente tentar, olha, aquilo que fala no Apocalipse, será que aquilo vai acontecer por esse caminho? Por causa das biotecnologias, por causa disso, por causa daquilo? Mas nós não podemos dogmatizar isso. Nós não podemos transformar isso num dogma religioso científico. Isso é lúdico. Isso é algo você na sua casa, uma diversão num pôr do sol. Será a parte da ludicidade. Vamos lá, vamos a entrelinha aqui, gente. Este livro, ele é dividido em 5 partes. A primeira parte fala dos desafios tecnológicos. A segunda parte vai falar sobre os desafios políticos. A terceira parte do livro vai falar sobre desespero e esperança. A quarta parte vai falar sobre a verdade. E a quinta parte vai falar sobre resiliência. Na primeira parte do livro, nós temos alguns pontos que o Noah Harari vai trabalhar aqui para a gente. Nós temos o capítulo 1, que vai falar sobre a desilusão. Desilusão com relação ao liberalismo. Já explico isso. Fala, o fim da história foi adiado. Vai falar sobre algumas modificações nas relações de trabalho. Inclusive o capítulo 2 é o título é trabalho. O capítulo 3 é a questão da liberdade. O Big Data está vigiando você. E a quarta é a questão da igualdade. Então, no começo do livro, ele vai falar o seguinte, gente, que qualquer um poderia participar sobre uma discussão sobre o futuro da humanidade, em tese. Entretanto, bilhões de pessoas não podem participar desse debate porque eles têm agendas particulares, específicas, que o impedem. Por exemplo, adquirir o alimento para o almoço do dia seguinte, limpar a casa, cuidar das crianças, os trabalhos, afazeres domésticos e assim por diante.
ele fala que 7 bilhões de agendas individuais podem estar impedindo que esse debate aconteça. Mas o livro dele ajuda a esse debate sobre questões globais. Vamos lá, gente. Desafio tecnológico. Essa desilusão é o seguinte: as pessoas estariam na contemporaneidade hoje perdendo a fé na narrativa liberal. Por que isso? Por que você perder a fé na narrativa liberal? Nós tivemos lá, gente, capitalismo comercial, onde nós tínhamos os comerciantes, artesãos, eles controlavam a linha de produção. Eles eram artesãos, eles faziam tudo. Eles retiravam a matéria-prima, eles retiravam o algodão, eles transformavam em tecido, eles faziam roupa e eles vendiam. Capitalismo comercial puro e simples. Tivemos uma revolução industrial. A primeira revolução industrial, notadamente, tivemos um grande impacto ali, o primeiro em Inglaterra, lá por volta de 1780, e onde houve o cercamento, onde houve a comoditização da propriedade, as propriedades apareceram os senhores de terra, fizeram cercas para delimitar a terra. Muitas pessoas que estavam na colônia, no campo, migraram para a metrópole e tinham fábricas, onde tinham burgueses, senhores das fábricas, e essas pessoas só tinham o quê? Para se manter. Eles vendiam a sua própria força de trabalho. Tínhamos duas classes, uma classe burguesa, detentora dos meios de produção, e uma classe proletariada que só podia vender a sua força de trabalho. Havia uma diferença muito grande entre o burguês e o proletário. Naquela época surgiram alguns discursos que o Yuval Noah Harari chama de narrativas. Surgiu, por exemplo, a narrativa marxista, naquela época, em prol dos proletários. Sobre isso estamos falando do século XVIII, século XIX, e surgiu uma narrativa, isso ele não fala no livro, mas surgiu uma narrativa iluminista, surgiu a narrativa que ele fala no livro, a narrativa do liberalismo em prol do burguês que queria se livrar da burocracia do rei e os direitos individuais da propriedade. Mas o que acontece, gente? Houve uma segunda revolução industrial. Na primeira revolução industrial, a base energética era o vapor, era o carvão. Na segunda, a revolução industrial, nós já estávamos trabalhando com a base energética de petróleo e eletricidade, aonde surgiu o Fordismo taylorista e produção de estoque em massa independente da procura pela mercadoria. Ford, por exemplo, falava: se vocês quiserem um carro vermelho, vocês terão um carro preto, porque a linha de produção era sempre daquele jeito. O pouco importava, não era algo feito sob medida, não se levava em conta tanto o consumidor, se havia procura por aquilo ou não, mas tínhamos estoque, tínhamos um trabalhador, um proletário alienado da linha de produção. E aí nesse momento surgem estados autoritários que tentam impor, e surge uma narrativa, uma outra narrativa que ele fala. De um lado, na Rússia, o Yuval Noah Harari fala, surge a narrativa comunista ou a narrativa socialista, que acaba desembocando para um totalitarismo. E de um outro lado, ou seja, que de certa forma falhou, e uma narrativa fascista, que ela morre também com a Segunda Guerra Mundial. Ele vai falar o seguinte, gente, que o povo foi perdendo a fé nessa narrativa liberal em razão, nos dias de hoje, em razão da biotecnologia e da tecnologia
da informação, que gerou mudanças drásticas no gênero humano. Os humanos, eles não pensam em forma de fatos, números ou equações, como os algoritmos. O ser humano pensa sim em narrativas, mais ou menos simples. E ele fala que em Londres, Berlim, Moscou, Nova York se construíram basicamente, nesta época, 3 narrativas: o fascismo, o comunismo e o liberalismo. E por volta de 40 e 80, com a Segunda Guerra Mundial, cai a narrativa fascista e fica uma queda de braço entre a narrativa comunista, de um lado, e a narrativa liberal, até a década de 80. O liberalismo, ele celebra as liberdades individuais, notadamente a propriedade privada dos meios de produção. Ela preza por uma maior liberdade dos direitos políticos, por oportunidades econômicas e as liberdades individuais. Ela é pautada no livre arbítrio. E o homem deve pensar por si, agir por si e é senhor dos seus próprios atos. Depois, nós tivemos na década de 90 e até 2000, os países ditos subdesenvolvidos tentando se adequar, como Brasil e Índia, a esta narrativa liberal. Ele fala de Bill Clinton, gente, que ele questionava a China porque a China não se adequava à narrativa liberal. Até que houve a crise de 2008 e começou o declínio do liberalismo. A China teve uma ascensão, hoje ela é praticamente segunda potência do mundo, ameaçando a hegemonia americana, e o Yuval Noah Harari fala que pouca gente hoje fala que a China estaria do lado errado, sob o ponto de vista econômico, obviamente ele está falando isso, em razão do desenvolvimento econômico chinês. E ele fala o seguinte, gente, a revolução biotecnológica e a evolução da informação, ele fala que os engenheiros que desenvolvem essas tecnologias, eles não têm propriamente um viés político, eles não entendem o que é aquela tecnologia que ele está desenvolvendo, quais seriam as repercussões políticas disso. E ele se indaga, será que os políticos vão entender a complexidade dessas questões tecnológicas? Estão aptos para isso? A gente tem depois uma análise dele no capítulo 2 com relação, gente, ao trabalho. Ele fala sobre machine learning, ou seja, é o aprendizado da máquina. Ele fala sobre a questão de robótica que vai mudar o mundo todo. E ele fala o seguinte, que ou nós estamos à beira de uma convulsão social, ou isso é simplesmente uma histeria à toa. Ele fala o seguinte, ele traz o seguinte raciocínio, que na Revolução Industrial, para cada emprego perdido, seja na primeira Revolução Industrial, segunda ou na terceira, nós já estamos vivendo a contemporaneidade, a Revolução Industrial 4.0. A terceira foi a automação, robótica e o método toyotista. Mas para cada emprego que desapareceu, seja em razão das máquinas, surgiu um outro posto. E talvez isso seja, na verdade, uma histeria. A gente tem no capítulo 3 falando sobre a questão da liberdade, a questão do liberalismo. A liberdade seria o valor principal, democracia e o livre mercado e os direitos humanos. Ele fala que geralmente esse termo liberalismo é usado por conservadores de uma outra maneira, com pessoas que são contra o aborto, contra a arma, contra o casamento do mesmo sexo, mas que todas essas pessoas, mesmo com, por exemplo, nos Estados Unidos, os republicanos e os democratas, todos eles concordam que um judiciário independente, eleições diretas e direitos humanos são pautas que eles teriam em comum. Esta questão da fé no liberalismo, nós já vamos entender por que ela desaparece.
O quarto ponto, a questão da igualdade. Ele fala que a globalização e as novas tecnologias não estão ajudando nesses ideais liberais. Que houve, de fato, uma redução da desigualdade de 1900, se a gente comparar com 1900. Só que essa redução que estava indo numa certa velocidade, ela desacelera com essas novas tecnologias, o que é estranho, deveria acontecer justamente o contrário. E aqui é onde ele começa a devagar. Ele fala o seguinte, que pode-se acontecer que essas desigualdades que estão aparecendo em razão justamente da tecnologia, elas podem acabar criando castas biológicas. Até, ele é evolucionista, vamos lembrar, nós temos ressalvas com isso, até gerando uma especiação. Ou seja, uma classe social que tem acesso a essas tecnologias biomédicas, bioquímicas, e elas serem tão evoluídas que se tornarem uma outra espécie. Mas o detalhe aqui é o seguinte, ele fala que a globalização ela tinha uma visão, que era uma unidade horizontal, no sentido de acabar com as fronteiras, e uma divisão vertical, que é justamente isso, onde as oligarquias de hoje acabariam se tornando seres superiores no amanhã. Bom, gente, então a gente já está entrando no segundo ponto, que é na segunda parte, que é a questão do desafio político. Eu vou fazer um link aqui entre essa questão do desafio político e o capítulo 3 e 2, liberdade e igualdade. Nós temos modelos, ou melhor assim, narrativas libertárias. Hoje em dia, neoliberais, que falam o seguinte, o Estado deve interferir o mínimo na sociedade. Ou seja, então, questões de direitos sociais, direitos previdenciários, direitos trabalhistas, por isso é a questão da flexibilização da CLT. Isso é uma tendência em razão do Brasil tentando se adaptar à narrativa liberal. Uma narrativa que no mundo inteiro ela já vem tendo o seu declínio. Então nós temos um estado, por exemplo, como Singapura, só que aquilo lá é uma realidade multiétnica. É uma economia baseada em capital financeiro, capital especulativo, é um capitalismo financeiro especulativo, uma realidade de uma população multiétnica, e lá temos um liberalismo, Singapura. E um estado de igualdade, que seria o welfare state, que seria o estado do bem-estar social, que foi o que aconteceu, que se implementou na Alemanha pós-guerra, na Alemanha ocidental. Nós temos os métodos keynesianistas, o Otto von Bismarck, e nós temos principalmente os países nórdicos, Noruega, Finlândia, Suécia, Islândia, que aplicaram o estado de bem-estar social, welfare state, que seria um estado de igualdade, onde você tenta tirar um pouco da classe rica, abastada, e cria direitos sociais para criar uma igualdade com a classe pobre. Bom, o autor aqui ele fala dos desafios políticos. No capítulo 5 ele vai falar sobre comunidade, os seres humanos como um corpo. Eles têm um corpo, e ele vai narrar a história aqui, questão do Vale do Silício. Ele vai falar sobre a questão de uma comunidade online, e fala do Zuckerberg, que fez um discurso sobre a questão de comunidade global, que o Facebook iria trabalhar para isso, essa questão que há uma desintegração das comunidades humanas e que os engenheiros iriam construir uma comunidade. Aí no capítulo 6, a questão da civilização. Ele sai do online e vai para o offline. Ele vai analisar essas questões políticas. E ele fala o seguinte, que a guerra na Síria, Estado Islâmico, o Brexit, que foi o referendo, o plebiscito, que fez com que a Grã-Bretanha saísse da União Europeia. Ainda está um conflito lá, mas o plebiscito foi no sentido positivo, para eles saírem da União Europeia.
e a própria União Europeia causaram um choque entre as civilizações do Ocidente e as civilizações islâmicas. E essa tentativa do Ocidente de tentar levar direitos humanos, levar os ideais liberais, acabaram causando uma imigração, pessoas tentando vir para a Europa e causando também xenofobia. Nós teríamos mais ou menos, gente, 200 estados soberanos. E ele fala que, por exemplo, alguns desses imigrantes, eles prefeririam vir para a Alemanha. E o pessoal pensa, porque a Alemanha é desenvolvida? Não, porque a Alemanha tem um histórico de aceitação melhor, mais pacífica dos imigrantes. Aí agora nós estamos aqui, gente, a questão da comunidade, civilização. Só existe uma civilização no mundo, nós já falamos isso. A questão de uma narrativa que ela apareceu, né, que ele fala no capítulo 7, a questão do nacionalismo, que problemas globais exigem respostas globais. Então, a narrativa nacionalista, nacional de um só Estado, ela prejudica a solução de problemas que são globais. Capítulo 7, ele vai falar sobre a questão de religião. Deus agora serve a uma nação. Ele faz uma crítica, gente, aqui, nesse ponto, com relação à religião, que ele pergunta o seguinte: será que as religiões, elas trariam uma visão hoje viável para o futuro? Será que elas são capazes de resolver o problema global? Aí no capítulo 8, ainda nessa segunda parte, que ele fala sobre a questão de... no capítulo 9, ele vai falar a questão sobre a imigração. Que houve uma redução das dificuldades culturais. Que hoje as diferenças, elas são menores. Mas que a tensão, ela piora na Europa. Por quê? A Europa, ela foi construída no ideal justamente porque são vários pequenos países, no ideal de inclusão. Só que ela está tendo uma dificuldade de manter esse ideal para a inclusão de África e Oriente. Nós vemos isso na França, nós vemos os europeus, então, em tese, estariam traindo esse ideal, ou sob uma outra análise, uma outra narrativa, evitando um mal de uma imigração desordenada. Depois a gente tem no capítulo, aí na parte 3, gente, desespero e esperança. Ele vai falar no capítulo 10 sobre terrorismo. E vai falar o seguinte, que o terrorismo, ele trabalha com o controle da mente. E se mata na Europa, por ano, 50 pessoas. Nos Estados Unidos, 10. Na China, 7. E no mundo, 25. E de acidente de trânsito morrem 80 mil. Na Europa, 40 mil nos Estados Unidos, 270 mil na China e 1,25 milhões no mundo inteiro. De diabetes, morrem 3,5 milhões no mundo inteiro. Ou seja, os perigos do açúcar seriam maiores do que os perigos do terror. E fala o seguinte, que a poluição mata 7 milhões de pessoas todos os anos. E, entretanto, o açúcar, os acidentes de trânsito e a poluição não pautam certas decisões políticas, sendo que globalmente eles matariam muito mais. No capítulo 10 ele vai falar sobre Deus, a questão de... E ele faz uma distinção. E aqui um ponto muito interessante que faz um link bom com a nossa lição. Ele fala o seguinte, gente, que existe Deus. Ele fala que, na análise dele, 2 tipos de Deus nós encontramos com a forma como o ser humano encara Deus. Um primeiro que seria o Deus mistério, que seria aquele Deus dos físicos, dos filósofos, que seria o Deus que supre a lacuna da ignorância. Quando falamos assim, o que vem antes do Big Bang? O que está no centro do universo? É o trono de Deus. O que vem antes do Big Bang? É Deus que acionando a criação. O que é a consciência? A consciência é Deus. Então aí nós temos o Deus no mistério. E aí a crítica que ele faz uma crítica muito grande nessa questão de um Deus legislador do mundano. E fala que esse Deus, gente, seria o Deus dos cruzados,
seria o Deus dos xenófobos, dos inquisidores, dos misóginos e dos homofóbicos. Esse Deus seria uma caricatura, um homem bravo que se opõe contra o alcoolismo, que se opõe contra os alcoólatras, contra os gays, contra lésbicas, que ele cria uma legislação contra o estrangeiro, que ele cria uma legislação contra as mulheres. Ele, ao bel prazer do intérprete, esse Deus legislador mundano, ele se molda numa característica específica. Nós temos um Deus descrito nas Escrituras, um Deus de amor, que nos fornece uma Torá, uma instrução de amor, uma mitzvah, um mandamento que é uma boa nova, não só para impedir que eu faça alguma coisa, mas para me proteger de que alguém faça esta coisa também por mim. Aí no capítulo 11, gente, ele vai falar sobre a questão de pós-verdade. Ele fala dos russos, traz o exemplo dos russos que invadiram a Crimeia e o Vladimir Putin mentiu dizendo que eram grupos de autodefesa espontâneo que tinham roupas parecidas com o exército russo. E ele faz a seguinte indagação: quando foi a era da verdade? O que levou para a pós-verdade? E ele acaba concluindo que nós sempre vivemos nessa questão da pós-verdade, que o ser humano cria ficções. Por exemplo, o dinheiro é uma ficção, Estado é uma ficção, direitos humanos são uma ficção, e compartilha estas ficções, estes mitos, para obter cooperação. É isso que ele fala. Aí depois nós temos, gente, nessa questão da pós-verdade, a questão da ignorância. Ele fala no capítulo 15 o seguinte, que você sabe menos do que você pensa. E nós precisamos ter essa noção de que nós sabemos menos do que nós pensamos. Fazendo um link, gente, nós devemos pedir a Aru, a Kodesh, de nos dar esta humildade. Hoje em dia nós temos várias narrativas onde as pessoas sabem tudo, gente. As pessoas são moldadas pelo Big Data, as empresas como Google, Microsoft, Apple, as empresas que detêm o monopólio da informação e que elas sabem mais sobre você do que você mesmo. E estas empresas, elas estariam, através desses dados, vendendo esses dados para pessoas, para entidades, e manipulando a liberdade de escolha, maculando o livre-arbítrio, um dom que foi dado por Deus, e moldando pessoas. Gente, a pessoa começa a falar, constrói uma narrativa, você já sabe toda a narrativa dela, porque é uma narrativa que você encontra nas redes sociais. Você fala uma palavra-chave, a pessoa já desemboca tudo aquilo que você sabe que ela viu no WhatsApp, Facebook, Google, a questão das fake news. Aí o capítulo 16 vai falar sobre justiça, gente, que o nosso senso de justiça pode estar desatualizado. No capítulo 17, a questão de pós-verdade, tudo isso na quarta parte da pós-verdade, na questão da verdade, que alguns fake news duram para sempre. No capítulo 18, a questão da ficção, e o futuro não é o que você vê nos filmes. Podemos acrescentar, o presente também não é o que você vê nas redes sociais, o que você vê, o que você recebe no seu celular, o que você recebe no seu WhatsApp. É algo que deve ser feito através de oração. E aí nós entramos na quarta parte, a questão de resiliência. A pessoa que não se dobra, apesar das dificuldades. Ele vai falar no capítulo 5, gente, uma mudança, que a mudança é a única constante, que o sistema educacional precisa mudar, que os indivíduos, que os seres humanos, e acrescento eu aqui para essa linha, que os cristãos precisam estar resilientes, fortes, para com todas essas mudanças que estão acontecendo e que possivelmente irão acontecer nesta evolução da nossa sociedade. Nós sempre vivemos numa época de pós-verdade, mas nós acreditamos em uma verdade bíblica. Só que essa verdade bíblica, muitas vezes intérpretes trabalham aquilo também, transformam em
inverdades, em pós-verdades, ao seu bel prazer, transformando Deus numa caricatura xenofóbica, uma caricatura homofóbica, uma caricatura assassina. Então, por exemplo, ele traz esse exemplo aqui. O não matarás, o mandamento não matarás. Se o mandamento não matarás não for lido através do filtro, o princípio básico, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, a unidade da Elohut do Eterno, da divindade do Eterno, não for vista como um filtro para entender este não matarás, esse não matarás pode ser subvertido. Não matarás, não assassinarás, mas eu posso matar aquele que vai contra o Eterno. E aí nós vemos, por exemplo, na França, repórteres franceses sendo mortos por islâmicos, sendo assassinados, porque eles teriam ofendido Maomé, como se o Maomé desejasse isso deles. Mas isso acontece também com cristãos extremistas, que transformam Deus num legislador mundano, num legislador, podemos dizer, num legislador de imundícies. No capítulo 18 ele fala sobre a questão de ficção científica, né? O futuro não é o que você vê nos filmes. Na quinta parte, a questão de resiliência, que eu já falei, a questão de educação. No capítulo 19, no capítulo 20 ele vai falar a questão do sentido. A vida não é uma história. E no capítulo 21, gente, a questão de meditação. Eu troco aqui em meditação porque o nosso foco não é propriamente uma resenha, mas é criar uma entrelinha. Ele começa a trabalhar a questão da solução. Então nós temos o quê? Um capitalismo de vigilância, vamos utilizar a expressão do Shoshone Zuboff da semana passada, que está interferindo no livre-arbítrio das pessoas, que está moldando, dentro da nossa entrelinha, moldando cristãos que transformaram Deus numa caricatura de si próprios. Então, se esse cristão é homofóbico, ele transforma Deus em homofóbico, transforma Cristo em homofóbico. Se esse cristão é xenofóbico, ele transforma Deus, transforma Cristo em xenofóbico. Essa é a contribuição que eu trago para vocês hoje. E qual que é a solução para nós primeiro, não nos tornarmos esse tipo de cristão e não transformar Deus numa caricatura de nós mesmos? Ele utiliza a questão da meditação. Eu prefiro a questão da oração e da comunhão. Buscar em Ruach HaKodesh, no Espírito de Santidade, pedir que o Ruach HaKodesh, que ele nos proteja, que nos ilumine, que ele nos mostre a questão de pós-verdade, quem está nos influenciando, se nós estamos transformando Deus numa caricatura, que nós possamos parar de fazer isso. A questão de conflito de narrativas. A única narrativa que ela é relevante para o cristão é a narrativa bíblica. Misturar narrativa bíblica com narrativa política é perigoso. Misturar narrativa bíblica religiosa com narrativa científica é perigoso. O nosso papel é mantermos resiliência, pedir para o Eterno, para o Espírito de Santidade nos dar resiliência, para que nós possamos nos manter firmes, observar isso que está acontecendo e não nos deixar desviar do caminho do Eterno. Obrigado, Ricardo. E agora a gente continua a partir da lição de terça-feira. Um abraço para todo mundo que está aí nos ouvindo. Continua comigo aqui. Lição de terça-feira tem por título Deuteronômio em Jeremias. Eu elenquei aqui como temática central dessa lição o preparo para um juízo vindouro. A lição de terça e de quarta-feira eu deixei com a mesma temática, preparo para um juízo vindouro. Enquanto a lição de quinta-feira eu colocaria como temática o pedido pela restauração prometida. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Lição de terça-feira, Deuteronômio em Jeremias, vai falar um pouco com base numa passagem de Jeremias 29:13, uma passagem que diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscardes de todo o coração. Essa passagem ela não é original de Jeremias, mas ela faz menção a Deuteronômio 4, 23 a 29. Vamos entender o contexto aqui
Jeremias, quando escreve a partir da descoberta dos rolos da lei que são falados aqui na lição de domingo, durante o reinado de Josias. Quer dizer, o ofício ou o trabalho de Josias de restaurar a verdade, de restaurar a adoração e de extirpar a idolatria de Israel, é o ambiente em que Jeremias iniciou o seu ministério. É por isso que os livros da lei descobertos no reinado de Josias, o livro de Deuteronômio, é tão importante na construção do texto de Jeremias. Mas vamos entender agora a citação: me buscarão e me acharão quando me buscares de todo o coração, no contexto de Deuteronômio. Deuteronômio 4, de 23 a 29, vem falando daquilo que Deus sabia já que iria acontecer. Vocês vão esquecer quando esquecerdes. Vocês vão adorar outros deuses quando adorares. E como consequência dessa idolatria, como consequência desse esquecimento do Deus verdadeiro, como consequência desse abandono da aliança, sereis espalhados. Mas lá, no exílio, espalhados pela terra, longe da terra da promessa, de lá vocês buscareis e achareis ao Senhor. Achareis quando? Quando finalmente no exílio, entendendo as consequências do distanciamento de Deus, o buscardes de todo o coração. Nós seguimos agora para Jeremias 7, 1 a 7. O ministério de Jeremias é um ministério que prepara o povo para um juízo vindouro. Se convertam para que esse juízo seja abreviado ou para que esse juízo seja segurado por mais um tempo. Se convertam, como Josias orientou, para que o juízo não caia nessa geração e vocês não tenham que sofrer as consequências. Mas mais do que isso, Jeremias 7, 1 a 7. Emendai no sentido de reformar, de consertar, de arrumar. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras. Não confieis em palavras falsas. E aí é muito interessante qual palavra falsa que se refere ali em Jeremias 7, 1 a 7. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Seria templo do Senhor uma palavra falsa? Evidentemente que não. Recorrer a Deus, recorrer ao Senhor, é adequado? É adequado. Então por que Jeremias 7, 1 a 7 se refere a templo do Senhor como palavras falsas? Simples. No tempo de Jeremias, o povo acreditava que por clamarem o nome do templo, seria resguardado. O povo acreditava que por pertencer à descendência de Abraão, seria salvo. O povo acreditava que merecia algo, quando de fato nada merecia. O povo louvava a Deus com lábios, mas com suas atitudes negavam a aliança. Jeremias 7, 1 a 7 vem orientando qual seria o caminho adequado. Ao invés de clamar em nome do templo do Senhor, atendam a viúva, o estrangeiro, o órfão. Não matem, não aflijam, não ataquem ao inocente. Pratiquem justiça. Essa ideia do praticar a justiça, do não perverter o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva, ela é uma ideia muito presente, como nós já vimos também em Deuteronômio. Nós temos aqui novamente uma referência de Jeremias a Deuteronômio. E lá no finalzinho da lição de terça-feira temos várias passagens de Deuteronômio com essa ideia. Deuteronômio 24, 17, 24, 21, 10, 18 a 19 e 27, 19. Todas essas passagens vêm trazendo a ideia da justiça. Avançamos para a lição de quarta-feira e a lição de quarta-feira vai procurar aprofundar essa ideia do que é a justiça que Deus nos pede. Se clamar templo do Senhor, esperando
que por pertencer a uma igreja, por pertencer a uma agremiação, a uma filiação genética, biológica, se não é isso que nos garante, se não é isso a justiça diante de Deus, o que é a justiça diante de Deus? Podemos seguir aqui na ideia de um preparo para um juízo vindouro. Questão 6 da lição de quarta-feira diz o seguinte: o que o Senhor disse ao povo e como isso se relaciona com o livro de Deuteronômio. E agora nós vamos ter várias passagens dos chamados profetas menores. Menores em tamanho, mas não em importância. A primeira passagem é a passagem de Miqueias 6, 1 a 8. E é uma passagem que evoca um cenário de uma ação judicial, de um processo. Deus, vamos dizer assim, ajuiza ao povo. E o povo precisa comparecer diante de Deus para uma acariação. E lá diz assim: como comparecer perante o Senhor? De que forma eu vou ousar me achegar a Deus? Como eu vou estruturar a minha defesa diante de Deus agora que eu estou sendo acusado de romper com a aliança? A resposta seriam ribeiros de azeite, milhares de carneiros. É muito interessante como o autor aqui, Miqueias, utiliza do superlativo, né? Ribeiros de azeite, bois, rebanhos, milhares de carneiros. É isso que o Senhor quer? É isso que com o que o Senhor se agrada? Não. O Senhor pede que pratiques justiça. O Senhor pede que ames a misericórdia. E o Senhor pede que andes humildemente diante dele. O Senhor não quer ribeiros de azeite. O Senhor não quer que eu dê o dízimo e dê mais um pacto de 25% para garantir minha salvação. Não é isso que Deus quer. Deus quer que eu seja misericordioso, que eu seja humilde e que eu pratique a justiça. Eu não posso comprar o céu. Nem com o templo, nem com a oferta, nem com o holocausto, eu não posso comprar o céu. E muito menos com o pertencimento genético a um povo, ou o pertencimento em texto a uma agremiação religiosa. A segunda passagem é Amós 5:24. Juízo como água e justiça como ribeiro. É isso que Deus quer. Uma justiça em quantidade, um juízo abundante. E por fim, Oséias, misericórdia quero e não sacrifícios. Conhecimento de Deus e não holocaustos. E é interessante que nesses três profetas, Miqueias, Amós, Oséias, existem referências ao livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, o livro da lei, ele é um livro que centra no exercício prático da lei. Mais do que uma letra morta de lei, mais do que uma lista de coisas a fazer ou coisas a não fazer, mais do que um conjunto de requisitos para entrar no céu, e diferente de tudo isso, o livro de Deuteronômio nos aponta o tempo inteiro da necessidade da prática de uma justiça cotidiana. Uma justiça cotidiana que se exerce no trato com os mais fracos, no trato com os mais vulneráveis, no trato com os mais necessitados, no trato justamente com aqueles que não têm com o que se defenderem e cujo único recurso é o mais poderoso de todos, é o Senhor dos Exércitos. A justiça se exerce não com o poderoso, que tem como garantir os seus direitos. A justiça se exerce e se manifesta no trato que nós temos com aqueles que são mais frágeis e mais vulneráveis de nós. Nós conhecemos o valor de uma sociedade, nós conhecemos o valor de uma comunidade, não pela forma que ela trata seus líderes, não pela forma que ela trata os seus grandes, mas pela forma como ela trata os mais frágeis dentro dela. E de igual forma, a justiça se manifesta no trato com os mais frágeis. Mas não é apenas isso. Uma outra temática constante na constituição da ideia de justiça, dentro de Deuteronômio, é a questão da adoração.
o não adorar postes ídolos, o não adorar falsos deuses, o entender que Deus é o único Deus verdadeiro. Isso é uma outra constante. Quando em Deuteronômio se fala que o povo iria se afastar de Deus, isso se percebe por duas formas: pelo abandono da prática da justiça e da misericórdia e pela idolatria. As duas coisas caminham juntas. No momento em que eu coloco algo ou alguém ou outra coisa no lugar de Deus, eu deixo de espelhar o comportamento, o amor, o afeto, o caráter de Deus. E quando eu deixo de espelhar o caráter de Deus, isso se manifesta primeiro na forma como eu trato aos mais frágeis. As coisas não são somadas. As coisas não são uma lista de checagem. A adoração falsa, a idolatria e a injustiça para com os oprimidos, elas existem em uma unidade. De igual forma, o culto ao Deus único e verdadeiro, o reconhecimento de Deus como o Senhor, como o resgatador que tirou do cativeiro egípcio, que tirou da escravidão, como o Senhor que garantiu o sustento no deserto. A compreensão desse aspecto de Deus é o que comunica, é o que altera, é o que transforma a minha forma de me relacionar com os mais frágeis, com os mais humildes. A gente precisa olhar para um comentário que eu considero muito interessante, de que o todo é diferente e maior do que a soma das suas partes. Porque o todo se articula a partir de uma organização dialógica, vamos dizer assim, em que uma parte influencia e transforma a outra parte. Lição de quarta-feira. E agora avançamos para a lição de quinta-feira. O título dela, A Oração de Daniel. Eu colocaria aqui como aspecto central, se nas outras duas se tratava do preparo para um juízo vindouro, a oração de Daniel se trata de um pedido pela restauração prometida. A passagem-chave dessa lição é Daniel 9, 1 a 19. Para a gente entender o contexto de Daniel 9, Daniel havia acabado de ter a visão do carneiro e do bode. E dentro dessa visão, uma passagem dita pelo anjo é estranha a Daniel e o assusta. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. A compreensão lógica para Daniel seria: levariam então 2.300 anos para que o santuário de Jerusalém fosse purificado, fosse restaurado. E isso produz desespero, produz sofrimento e produz incompreensão para Daniel. Por quê? Ele havia entendido, pela leitura do profeta, que o tempo para a restauração de Jerusalém, o tempo de duração do cativeiro babilônico, o tempo de restauração do cativeiro predito, lá em Deuteronômio, seria de 70 anos. Espere, o profeta Jeremias fala 70 anos para a restauração. E agora a visão de Daniel diz 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 anos para a restauração, para a purificação do santuário. Isso produz sofrimento, questionamento, dúvida. E por um momento talvez Daniel tenha entendido que pelo pecado do povo em Babilônia, o tempo de cativeiro seria ampliado. E a posição de Daniel diante de Deus é uma posição exemplar para nós. Quantas vezes nós contendemos com Deus? Senhor, por quê? Senhor, eu fiz. Senhor, eu faço. Senhor, por quê? Eu nem sou tão mal assim. Daniel teria todos os predicados, todas as qualidades para dizer: Senhor, eu tenho feito a tua obra. Senhor, eu tenho revelado os seus sonhos como profeta. Eu tenho sido fiel em terra estranha. Eu não tenho comido da mesa de Nabucodonosor. Eu não tenho me curvado diante de estátua. Mas o que Daniel diz? A postura de Daniel é uma postura em que ele assume o pecado do povo como seu.
Ele não chega diante de Deus como alguém que traz os seus méritos ou as suas competências. Ele chega diante de Deus com um coração contrito, reconhecendo o pecado do povo e reconhecendo o seu pecado e dizendo: sim, Senhor, eu não tenho mérito algum para sair do cativeiro. Eu não tenho mérito algum para voltar para a terra da herança, para voltar para a terra da promessa. Eu não tenho mérito algum. Eles lançam súplica, ele lança súplica diante de Deus. Não fiados na nossa justiça, mas na sua misericórdia. Quer dizer, o atributo em que Daniel confia não é a sua justiça ou os seus méritos, mas a misericórdia divina. O atributo em que Daniel confia é no nome de Deus. Um Deus que prometeu que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. A confiança de Daniel está em ser chamado, ser de um povo chamado pelo nome de Deus e no caráter de Deus. É aí que está a confiança de Daniel. Nós somos chamados pelo seu nome. Lançamos a súplica não fiados na nossa justiça, mas na sua misericórdia. É por isso que Daniel confia que o cativeiro durará 70 anos. Resultado do processo: é revelado para Daniel o sentido da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Não eram 2.300 tardes e manhãs para que o santuário de Jerusalém fosse reedificado. O santuário a ser purificado, tampouco seria a terra com a volta de Jesus. 70 semanas a partir da ordem para restaurar Jerusalém. Quer dizer, a profecia das 2.300 tardes e manhãs se iniciaria depois da profecia dos 70 anos, depois do fim do cativeiro. Te acalma, Daniel, sossega teu coração. O povo não vai precisar esperar 2.300 anos em Babilônia. A promessa dada ao profeta Jeremias será cumprida. A promessa dada a Moisés de que o povo procuraria o Senhor e o acharia quando buscasse de todo o coração, e de que Deus ajuntaria o seu povo de volta das terras estranhas, das terras de cativeiro, e traria de volta para a terra da promessa. A promessa dada a Moisés lá em Deuteronômio seria cumprida. Daniel não estava preocupado em si mesmo, não estava preocupado em ele voltar a viver na terra prometida. Daniel era um idoso, ele sabia que ele não tinha mais muito tempo de vida pela frente. Daniel estava preocupado com o povo. A nossa posição enquanto profetas modernos, enquanto líderes de igreja, não deve ser e os meus pecados apenas, mas e nós, e o povo, e os teus filhos, e o órfão, e a viúva, e eles, e os nossos pecados. Uma liderança que sinta compaixão pelos miseráveis e que sinta solidariedade, cumplicidade, empatia para com os pecadores. Essa é a lição que Daniel nos deixa. Chegamos ao fim da lição de quinta-feira. Eu me despeço de vocês, deixo aqui o meu abraço. Esperem mais um instantinho que o nosso vídeo continua. Bom, pessoal, terminamos aqui então essa primeira parte do vídeo. Falta o encerramento, né? As perguntas para discussão e também a oração final com o Marcos André. Então, Marcos, mais uma vez, é com você. Encerra essa lição com uma oração. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição. Espero que você tenha gostado do conteúdo até aqui, espero que tenha deixado aí a sua contribuição, né, na forma de curtidas, de comentários. E agora nós vamos para as perguntas que ficam lá na parte de sexta-feira. A primeira pergunta diz assim: hoje estamos na posição de Israel, né? Nós somos o Israel espiritual de Deus, tendo verdades que o mundo precisa ouvir, né? Precisa ouvir. Isso é um privilégio. Será que estamos cumprindo nossa responsabilidade? Para que a gente possa falar, né? Falar não deve ser apenas um ato vazio, né? Você conhece várias verdades e fala dessas verdades, né? Então, primeiro você precisa ouvir ou ler, né, essas verdades na Bíblia, como nós estamos fazendo aqui, nós estamos estudando. O segundo passo é viver essas verdades, porque senão são apenas palavras vazias, e em seguida nós falamos. Talvez não estejamos falando, ou quando falamos,
não somos tão eficientes no falar porque não estamos vivendo ou então nem sequer conhecemos bem aquilo sobre o que nós estamos falando, né? Não estou falando sobre nós especificamente aqui porque você que está aqui no canal Entre Linhas, né, é um estudante fervoroso da Palavra de Deus. Mas como instituição nós temos deixado às vezes se perder, né, a prática do estudo da Bíblia. Muita gente que se batiza hoje que não tem conhecimento, nem sequer consegue defender uma das doutrinas bíblicas, né, das doutrinas exclusivas da nossa igreja, né? Na pergunta número 2, diz assim: o conhecimento do livro de Deuteronômio serviu de apoio à fé dos judeus na época de Daniel? É uma pergunta, né? De modo semelhante, o entendimento das Escrituras nos ajuda a lidar com as dificuldades que de outra forma seriam desanimadoras, como por exemplo, né, um vírus atacando o mundo todo, ou quando você está passando por um desemprego, quando perde um familiar querido, né? Onde que você encontra consolo? Daniel, capítulo 9, verso 1 e 2, diz que Daniel estava estudando o livro de Jeremias, quando ele teve a conclusão de que Deus ele estava no controle de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Era promessa de Deus que eles iriam para o cativeiro e que depois eles voltariam do cativeiro para ter a sua cidade reconstruída novamente. Então, ali ele pôde ver que Deus ele não perdeu o controle da história, que tudo, apesar de tudo parecer destruído, tudo parecer fora do lugar, Deus ainda tinha um plano, Deus ainda estava no controle de todas as coisas. Assim também é a nossa vida, quando nós não entendemos o que está acontecendo, se nós cremos que a nossa vida está na mão de Deus, nós podemos ter certeza de que Ele vai nos guiar. Pergunta número 3, repasse a profecia das 70 semanas, né, aquela profecia de Daniel 9, 24 a 27. Que papel a aliança tem nessa profecia? Por que a aliança é tão importante nesse contexto e também para nós? Então, como eu disse, ali Daniel viu que na promessa de Deus, na aliança de Deus, né, já constava que eles poderiam cair, que eles poderiam ser levados para o cativeiro e ainda assim Deus os traria de volta, que Deus faria um trabalho em favor deles, os trazendo de volta. E para nós também hoje, quando nós olhamos para esse mundo, parece que tudo está perdido, parece que tudo está fora do lugar, mas nós temos confiança de que assim como Deus guiou a história desse mundo no passado, Ele também nos guia hoje, Ele também nos dá direção hoje. Então que Deus nos abençoe, que possamos depositar a cada dia a nossa fé no Deus que jamais perdeu o controle da minha história, da sua história e nem sequer da história desse mundo. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado pelo estudo que tivemos até aqui, muito obrigado pelo que aprendemos hoje. E te pedimos, Senhor, que o Senhor grave essas verdades no nosso coração para que possamos não só saber delas, mas que possamos viver essas verdades e também falar para outras pessoas a respeito disso. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor continue nos guardando até a volta de Jesus. Temos confiança de que o Senhor nunca perdeu o controle, nunca perdeu o governo da história desse mundo. E num breve momento Jesus Cristo vai se levantar, vai aparecer nas nuvens do céu, os mortos se levantarão dos seus túmulos e nós seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Essa é a nossa esperança e depositamos essa esperança não no que nós somos, não na nossa própria fidelidade, mas no Senhor, em quem o Senhor é e no que o Senhor prometeu fazer por nós. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Agora sim, pessoal, encerramos aqui a 11ª lição, 11º vídeo, onde estudamos aqui sobre Deuteronômio nos escritos posteriores. Espero que tenha aprendido muito com o material que nós aprendemos. Espero que esse material tenha ocupado o seu tempo e mais do que seu tempo tenha ocupado a sua mente e mais do que a sua mente tenha ocupado o seu coração. Nos vemos na 12ª lição, penúltima lição aí dessa série, onde nós vamos ver agora Deuteronômio no Novo Testamento. Então fiquem ligados, por favor, se cuidem, pessoal, cuidem dos seus queridos, espero que todos estejam bem e até a próxima lição. Tchau, tchau, fiquem com Deus.